Olá, estamos aqui hoje para mais um Agricultura do Zero e hoje eu estou com o Everson Zin, que é gerente de marketing da Bayer, e ele vai conversar um pouquinho comigo, trazendo algumas informações para você que quer ou realizar uma sucessão, está começando uma sucessão, ou então quer começar a empreender no agronegócio. Obrigada por ter aceitado esse convite, Everson, é uma honra para mim. Obrigado a você, obrigado a todos. Bom, Everson, eu queria que vocês falassem um pouco para mim a pergunta que eu recebo muito. Adriane, eu quero começar, estou começando a sucessão ou eu quero começar a empreender no agronegócio. Por onde começar? Nós sabemos que o agro tem se modernizado a cada dia mais, cada vez mais tecnologia envolvida, investimentos altos, então quem quer começar não sabe por onde, qual a primeira informação que essa pessoa precisa buscar? Bom, a primeira informação que ela precisa buscar é se associar a pessoas que conheçam do agro ou daquela cultura especificamente que a pessoa vai estar trabalhando. O agro hoje ele exige um conhecimento bastante forte, exige bastante recursos principalmente, então talvez uma das primeiras dicas que se tem é que você tenha que estar muito bem preparado financeiramente, O seu fluxo de caixa ele é diferente de outras atividades. Por exemplo, se você planta milho, ou vai plantar milho, a colheita é feita 120 dias depois. Então, até lá, você não tem nenhuma receita oriunda daquela atividade. Então, o planejamento financeiro é uma das, talvez, as principais atividades onde que tem tido um salto muito grande nos últimos anos. Então, a principal dica hoje, a primeira, tenha muito forte um planejamento financeiro. Tem alguém, se você não entende, procure alguém que possa te orientar na questão do planejamento financeiro. Talvez a segunda dica é questões técnicas, Então, hoje, na agricultura no Brasil, para se produzir no Brasil, se precisa muito conhecimento técnico. Então, nós temos hoje uma agricultura bastante intensiva e há uma certa necessidade de conhecimento técnico para se produzir cada uma das culturas. Milho precisa de um conhecimento técnico, diferente de milho nos cerrados, no sul é um outro tipo de conhecimento que precisa para a mesma cultura, mesmo milho, se eu produzir no Mato Grosso, é um tipo de conhecimento. No Rio Grande do Sul é um outro tipo de conhecimento. Ou para produzir tomate, eu preciso um tipo de conhecimento aqui em São Paulo, ou para produzir tomate em Goiás ou próprio no Paraná, eu preciso de outro conhecimento técnico. Então, uma segunda dica é se assessore de pessoas que possam lhe ajudar na cultura que você vai empreender ou que se vai plantar. Então, a parte financeira e a parte técnica são duas onde eu deveria, iniciando o processo, eu deveria começar por aqui. Aí depois tem outros pontos, mas esses dois são fundamentais para começar o êxito na agricultura. Eu falo que nós, produtores rurais, nós temos duas rendas, quando safra e safrinha, então são duas rendas no ano, Não é aquela coisa mensal, não é uma retirada mensal. Então nós precisamos ter um planejamento muito bem feito para você conseguir conduzir ali por todos os meses, os investimentos, todas as despesas, então saber planejar para conseguir administrar bem. E a outra questão, como você falou, a parte técnica, foi algo que eu busquei logo que eu assumi a gestão da propriedade junto com a minha mãe e com a minha irmã, eu fui fazer um curso técnico em agronegócio. E muitas vezes, talvez, eu acho legal cultivar algum produto, mas eu preciso saber se lá onde eu moro, onde eu quero empreender, aquela terra, aquele solo é produtivo para aquele produto, o clima, todas essas questões. Eu acho que isso está muito dentro daquilo que eu acredito muito e que eu faço, que é ter uma multidão de conselheiros. Que às vezes por mais que eu tenha conhecimento técnico, eu não tenho todo o conhecimento que um agrônomo tem, que um especialista tem. Mas eu preciso ter essas pessoas que são especialistas em todas as áreas, na parte de gestão, na parte técnica, para estar me orientando na tomada de decisões mais assertivas, Isso, eu acho que o ponto que você traz de ter pessoas próximas da propriedade significa dizer que, sim, que tem mais gente. Hoje, a quantidade de dinheiro, de investimento que se coloca em qualquer cultura, milho, soja, tomate, cana, café, ela é muito grande. Então, compartilhar esse conhecimento e buscar ajuda de especialista em cada uma das áreas, quando se fala da área técnica, pode ser na área de solos, pode ser na área de controle de doenças, pode ser numa planta, numa máquina que vai me ajudar a melhorar a eficiência, que no final vai ter um retorno, é importante. E hoje é difícil uma propriedade que consiga sobreviver sem essa multidão de conselheiros próximos. Então, talvez uma terceira dica, você já me deu a deixa aqui, seja assim, abra a sua propriedade, tenha uma propriedade que eu consiga atrair pessoas
as melhores em cada uma das suas funções, as melhores tecnicamente, as melhores financeiramente, as melhores que vão me ajudar no solo, ou na escolha de uma cultivar, ou na escolha da cultura que eu vou plantar esse ano. Será que esse ano eu vou plantar mais milho ou mais soja? Será que esse ano, pela previsão climática ou pela condição financeira, Chicago, por exemplo, do dólar, é um ano para mim aumentar a minha área em soja, ou milho? Então, abrir a propriedade e trazer esses especialistas junto é uma terceira dica. E isso é super legal porque existem muitos especialistas em todas as áreas, em todas as culturas. E isso com certeza vai dar um up na propriedade, na produtividade e na renda, que no final do dia é o que a gente também busca dentro de cada uma das propriedades e na atividade agrícola também. E a Bayer, nós sabemos, investe muito, né, em tecnologia, está sempre trazendo o que nós vemos hoje, a agricultura digital, então trazendo sempre ferramentas, tecnologia para auxiliar nós produtores a ter, eu falo que é reduzir custos, dessa forma também ser mais produtivo e mais lucratividade também. Como que vocês fazem para estar levando essas, né, para todas essas informações? Quem quer ter contato, conhecimento sobre todas essas tecnologias, é diretamente com vocês? É como que são com os parceiros? Eu queria que você falasse sobre isso também. Boa pergunta. Acho que levar conhecimento hoje no Brasil, o Brasil é um país grande, nós temos agricultura que vai do norte do Brasil ao Rio Grande do Sul, então de leste a oeste, em todos os municípios praticamente do Brasil hoje se cultiva alguma coisa. Se cultiva e se usa tecnologia para produzir uma simples alface, que não é tão simples assim, porque por trás dela tem uma tecnologia, ou propriedades maiores em Mato Grosso, ou em Goiás, Rio Grande do Sul, onde se produz grandes quantidades de algodão, soja e milho. Então, nós como empresa temos um desafio de levar as nossas tecnologias, ou sejam elas soluções para controlar doenças, ou biotecnologia, ou até a solução digital. Para isso, nós adotamos assim, nós vamos ou de forma direta, em alguns lugares nós temos a possibilidade onde nós conseguimos ir, mas a grande que se leva a tecnologia hoje é através de parceiros. Então hoje os nossos parceiros ou distribuidores ou cooperativas são aquelas empresas que nos ajudam, cada uma na sua região, com a sua equipe treinada, capacitada, né? Esse é outro ponto importante, sempre está sendo capacitando, se renovando. As tecnologias, elas mudam muito rapidamente. Eles nos ajudam a levar essas tecnologias que fazem com que o produtor cada vez consiga produzir mais, né? Mais sustentável, com transformação digital. Então, que são os nossos pilares hoje, né? Transformação digital, inovação, são coisas, e sustentabilidade são os 3 pilares hoje que a Bayer tem trabalhado. E isso, os nossos parceiros, né, distribuidores ou cooperativas, são o nosso braço, onde nós abrimos a nossa propriedade, né, e capacitamos esses parceiros para que leve a um grupo cada vez maior de produtores e de uma forma mais rápida. Uma tecnologia, quando ela é lançada, ela tem que ser rapidamente levada, porque senão ela já vira obsoleta e não se extrai o máximo potencial daquela tecnologia. Então hoje sim nós temos vários parceiros em todo o Brasil, tanto cooperativo como distribuidor, que nos ajudam no maior número possível, eu acredito que em boa parte das propriedades do Brasil, levar esse conceito de sustentabilidade, transformação digital e inovação. São os nossos grandes, que estão no nosso DNA e que faz com que a gente consiga produzir mais, melhor e mais sustentável. Então, seria procurar esses parceiros, né? Essas revendas, as cooperativas, que também estão ali. Então, elas têm um conhecimento melhor sobre aquele solo, sobre aquele clima, o que vai funcionar melhor, vai poder, mais uma vez, né, me aconselhar sobre a melhor tomada de decisão. E olhando para o futuro, onde o Brasil, nós somos um dos maiores potenciais produtores de alimentos para o futuro e produzir cada vez mais na mesma quantidade, né, diária. O que você falaria assim que na sua percepção, a agricultura do futuro? É a agricultura digital? É a sustentabilidade? O que vai fazer a diferença mesmo daqui para frente? Eu acho que não é uma coisa isolada, né? Acho que nós vamos ter parcerias, o conhecimento, ele passa primeiro por ter conhecimento, passa por eu buscar o máximo em cada etapa dentro da minha propriedade, passa por ser o melhor em plantar, o melhor em colher, o melhor em tomar a decisão de quando aplicar um produto, a melhor escolha de uma variedade, passa por estar aberto às inovações que todos os fornecedores têm trazido, né? Não só a Bayer, mas tem outros fornecedores que trazem tecnologia. Todas as tecnologias hoje, quando elas são colocadas no mercado, ela tem um ganho.
ela pode ser um ganho maior, por exemplo, no norte e menos no sul. Por isso que o parceiro entra dizendo, aqui na minha região, essa tecnologia realmente ela faz uma diferença. Mas eu diria que assim, a sustentabilidade, junto com a inovação em produtos ou biotecnologia, mas a transformação digital, acho que com análise de dados e tudo mais, vão fazer com que o país ou que cada um dos produtores dê aquele salto da soja hoje de 60 sacos por hectare para 80 de média, ou de 80 para 90, ou de um milho que se produz 150 sacos por hectare, sair para 200 sacos por hectare. Então, talvez se eu tivesse que escolher uma transformação digital, mas acho que não é isolado. Transformação digital, usar as ferramentas que nós temos disponíveis hoje, de todos os fornecedores, inclusive da Bayer, e trabalhar isso de uma forma sustentável, aplicando o que se precisa, na hora que se precisa, e não mais nem menos, vão dar esse salto em produtividade sem esquecer da rentabilidade. Eu preciso produzir mais, mas que no final remunere também cada uma das propriedades. Então acho que esse é o pulo que nós estamos nesse momento, né? E esses 3 pontos me parece que vão fazer a diferença e vão dar esse salto no Brasil. E a Bayer tem oferecido justamente esses 3 pilares para nós, está muito claro, né? E em cada um deles nós temos várias atividades que vão ajudar os agricultores, através dos nossos parceiros ou de forma direta, a dar esse salto em todas as culturas. Eu falei de soja e milho, mas isso serve para cana-de-açúcar, serve para citricultura, serve para algodão, né? Então sementes, por exemplo, também está vindo uma grande geração para milho, para soja, para algodão. Então, em todas as culturas, a Bayer está preparada para ajudar nesse salto baseado nesses 3 pilares: inovação, sustentabilidade e transformação digital. E aí eu acho bacana essa sucessão, essa nova geração que vem para fazer a sucessão, ou que quer começar a empreender, é fazer essa ponte, né, essa junção, de pegar às vezes toda a bagagem que o pai, né, que foi quem começou ali, que tem todo o conhecimento, a bagagem daquilo que funciona, e trazer a parte da inovação, da tecnologia, do digital. Eu acho que é uma junção que pode dar muito resultado. É muito resultado e nós temos uma frente muito grande nessa questão de informações históricas. Acho que em propriedades, como você está falando lá na sua, ou mesmo dentro de uma empresa como a Bayer, nós temos várias informações já que hoje nos dão uma prerrogativa para dizer assim, aqui se produz melhor dessa maneira, pelo histórico de dados que nós temos e pelas ferramentas que nós temos disponíveis hoje. No passado, talvez nós não tínhamos ferramentas que conseguissem juntar esse grupo de informações e trazer uma resposta para nós. Hoje nós já conseguimos ter ferramentas, né, como um Field View, que consegue juntar uma série de informações históricas de uma propriedade específica ou de um grupo de um município, de um estado, e dizer assim, para essa região, ou para esse município, ou até para essa propriedade, ou para essa gleba, ou para esse pedaço aqui da minha área, se eu fizer dessa maneira, a minha probabilidade de produzir mais é muito melhor. Isso nós não tínhamos no passado. Então nós estamos justamente nesse momento, e a Bayer está se colocando à disposição com uma ferramenta como essa, que é, sem sombra de dúvida, uma das coisas que vai nos ajudar a esse salto em produção, e sem esquecer a rentabilidade, que eu friso muito, que não adianta produzir muito se não sobra o que ir lá para remunerar quem produz. É aumento de produtividade, redução de custos, sendo mais sustentável, automaticamente maior rentabilidade. Exatamente. Né? E eu acho a questão do Field View, eu acho muito interessante, que é olhar não mais a nossa propriedade como um módulo só, mas olhar na individualidade. E mesmo talhão, né? Dentro de um talhão, às vezes eu tenho ali um pedacinho da minha área que tem alguma doença, que o solo tem uma característica diferente, e fazer mesmo uma agricultura mais tecnológica, olhando cada ponto com detalhe e sendo cada vez mais assertivo. A gente brinca que talvez no futuro a gente pode olhar cada uma das plantas. A gente já consegue olhar hoje um pedaço de 1 hectare, que são 10 mil metros quadrados. Né? Então 1 hectare é 10 mil metros quadrados, mais ou menos um campo de futebol. Isso já é um ganho muito grande, já consigo olhar. Mas talvez no futuro a gente vai olhar cada uma daquelas plantas que estão lá dentro. Então, e aí sim nós vamos ter saltos. Cada vez que eu olhar de forma mais individual a planta, ou a propriedade, ou a atividade que eu faço na propriedade, maior vai ser o meu salto em produtividade e em rentabilidade. Então, acho que esse é o momento que nós estamos vivendo na agricultura no Brasil, de começar a olhar cada vez o indivíduo, ou a planta, ou o metro quadrado, e toda vez que eu olho dessa maneira, as minhas oportunidades de ganho com produtividade ou rentabilidade, que rentabilidade pode ser
ou diminuição de custo, ou melhorar minha eficiência, são maiores. Então esse é a magia, né, do digital. O digital nos traz essa grande oportunidade que eu não tinha até então. Bom, eu tenho certeza que vocês aprenderam muito com o Everson. Quero agradecer mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite, ter contribuído e espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários. Se você tem alguma dúvida, o que você quer saber sobre a agricultura do zero, curta o vídeo, se inscreva e mais uma vez obrigada. Obrigado e estamos à disposição. Até mais.